Gente, que alegria a gente poder estar vivendo esse momento. Hoje pela manhã está gravado, inclusive, no nosso site, o sermão do pastor Jorge. Que mensagem! Mensagem, que aula de teologia, que aula bíblica para todos nós. Tem sido muito gostoso viver esses dias, clarinada, louvores. Estamos completando 100 anos de presença batista em Osasco. Os primeiros irmãos russos que desembarcaram no Brasil e chegaram a essa região, e nessa rua mesmo começaram a fazer os seus cultos nos idos de 1926. É quando nós temos notícia. Eu acredito até que foi antes. Eu acredito até que foi antes, mas foram nos idos de 1926 que começaram os primeiros cultos, os registros, é onde nós temos o registro. Em 1929, este terreno foi comprado, foi adquirido esse terreno. Em 1934, foi construído o primeiro templo, que ficava mais ou menos ali do meio da igreja para trás, para fora, não é isso? Era um templo pequenininho, bem modesto, mas aconchegante, para abrigar aqueles irmãos que estavam chegando do leste europeu para cá. Em 1955, o segundo templo esse templo foi expandido e tornou-se o segundo templo, porque 5 anos antes, em 1950, foi organizado como igreja, primeira igreja evangélica batista de Osasco. Em 1985, uma nova reforma, uma nova ampliação, e aí chegamos nessa estrutura que temos hoje, nesse templo que temos hoje. E em 2019, nosso irmão José Alves, diácono dessa igreja, aliás, o diácono mais idoso da nossa igreja, fez uma reforma que pegou do portão da frente ao muro de trás. Uma reforma completa, que fez jus, inclusive, a uma placa comemorativa que está no hall de entrada da igreja, o trabalho que o irmão José Alves e a irmã Ivone dispensaram aqui. 2019. Veio a pandemia que parou o mundo, e aí recomeçamos novamente em 2021, estamos aqui como igreja, firmes na mesma toada, se eu posso falar assim, já que estamos falando de música, a mesma toada de que há 100 anos atrás. Usamos a mesma palavra, usamos a mesma Bíblia, usamos os mesmos argumentos, e todos convergem para uma frase só: Jesus Cristo é a nossa única esperança. A razão de ser dessas portas estarem abertas é Jesus Cristo. A razão de ser da nossa fé. Perfeito? Estamos recebendo visitas muito bacanas. Uma delas é o irmão Ronaldo. Eu vou pedir. O irmão Ronaldo tem uma cara de pastor. Ele não quer confessar, mas ele tem uma cara de pastor. Pastor Ronaldo. Ó. Irmão Ronaldo, por favor, apresenta a sua bonita família para mim, por favor, meu irmão. Diz também de onde os irmãos são. O senhor conhece a irmã Selma? Mas já vai logo na intimidade, né? Mas que coisa. Que bom, sejam bem-vindos. Os irmãos que estão pertinho aí, dá aquele aperto de mão bem gostoso. Quero dizer a vocês que nós temos uma classe de escola bíblica dominical pela manhã que funciona. Temos classe de adolescente e de adultos. Então vai ser um prazer ter essa menina conosco, congregando na nossa escola bíblica dominical. Eles tocam instrumento?
Oi? Vou apresentar agora. A moção vai contar papo agora, vai ter papo. É só para cumprimentar. Gente, no banco da frente, a gente tem um casal, a Fernanda e Israel. Olha que nome bonito, Israel. Fala para a gente de onde vocês são, de onde vocês estão vindo. Já falaram para mim. Agora conta para todo mundo, senão vira fofoca quando eu contar. Entendeu? Temos irmãos. E o senhor? Eu me chamo Israel, né? Como ele falou. Eu nasci, né? E prazer estar aqui com vocês. Ele disse Obrigado que pela recepção. você falou que o seu pai era? Pastor. Ele não tem uma cara de pastor também? Tem uma cara de pastor, sim. Oi? Tem, é verdade, é verdade. Gente, vamos dar um abraço bem apertado nessa gente bonita que está também nos visitando nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, gente. Vamos agradecer ao Senhor a cada. Ah, sim, perfeito, perfeito. Eu cumprimentei a irmã lá no último banco. Ela disse o nome dela e o nome do filho dela que está com a gente. Minha irmã, por favor, apresenta seu filho para mim. A irmã falou Primeira Igreja Batista de São Francisco, Jardim São Francisco, Zona Sul de São Paulo. E hoje, mas vocês moram aqui em Osasco. E ele está viajando para onde que a senhora falou? Para o Ceará. Foi ver a mamãe. Gente, vamos dar um abraço. Desculpa, minha irmã, pode falar. Que maravilha, que bênção. Que bênção, né? Vamos dar um abraço acalorado, gente, nessa família bonita que está aqui. Sempre que desejarem estar conosco, olha, nós estamos de portas abertas. Vocês que têm suas mamães em alta idade, se esforcem para ir vê-la. Se ela mora longe, então, se esforça 2 vezes mais. Porque o tempo passa e, às vezes, ele não dá tempo de você... Ele não coincide com seus planos. Então, fez certo o pastor ir lá ver a mãe lá no Ceará. Fez bem. Se vocês têm mamãe... A irmã Ruth mora do lado da mamãe, está fácil. Mas se vocês têm mamãe e a mamãe mora longe, se esforcem para ir vê-la. Porque pode ser que não dê tempo, no seu tempo não dê tempo. Então, façam assim. Gente, hoje nós vamos celebrar juntos o Memorial da Ceia, que de oportuno eu já abro para todos os nossos convidados, nossos visitantes a participarem com a gente. Mas eu queria fazer uma pequena explanação sobre o sentido de estarmos aqui celebrando esse memorial. E eu gosto muito do que Paulo escreve à igreja de Corinto,
A igreja de Corinto era uma igreja que tinha algumas dificuldades de entender as palavras do apóstolo Paulo, de interpretar direito os ensinamentos bíblicos, e vez por outra, eles punham os pés pelas mãos. Então, o apóstolo Paulo escreve uma carta, inclusive ensinando como deveriam tomar a ceia. E o versículo que fica para nós, que salta aos nossos olhos, 1 Coríntios, meninos, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23, eu gostaria de ler as seguintes palavras. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou parar por enquanto aí, depois eu vou precisar de ler outros versículos também. Eu gosto muito desse memorial. Aliás, além da ceia, do memorial da ceia, do batismo, as nossas ordenanças, gosto também de fazer casamentos. Mas não gosto de fazer muitos funerais. Funerais eu não gosto de fazer. Porque o funeral, muitas vezes, não expressa o amor de Deus na vida da pessoa. O batismo, sim. A ceia, sim. A ceia expressa todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E eu gosto de explicar isso de uma maneira tão clara, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei as transformações que aconteceram na minha vida e quem eu sou hoje. E isso tem que estar muito claro, muito vivo na mente de cada um de vocês que um dia tiveram um encontro com Cristo. O irmão Ronaldo, agora mencionando, apresentando sua família, ele disse: somos cristãos desde berço. Não é isto? Provavelmente o irmão Ronaldo não chorou no mundo como eu chorei. Não se decepcionou no mundo como eu me decepcionei. Não sentiu o pavor e o medo da morte como eu senti em alguns momentos da minha caminhada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando Jesus um dia foi apresentado a mim, quando Jesus um dia foi colocado como uma única solução para os meus problemas, como uma solução para uma mudança de jornada, de itinerário meu, e que então eu pude aceitá-lo, eu pude experimentar a salvação que só o Senhor pode dar a cada um de nós. Mesmo nascendo no berço evangélico, ele um dia também teve que experimentar essa experiência de ter o Senhor como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas, gente, a vida é um ato contínuo. Hoje é domingo, amanhã é segunda, terça, da semana que vem já é domingo de novo, e nós vamos estar aqui de novo, e ela é dinâmica. E muitas vezes a gente não compreende o amor de Deus dado o dinamismo na vida. Eu ouço pessoas dizer: eu não tenho tempo de ir à igreja. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Não, eu não vou à igreja porque eu trabalho. Como se aqui todos, ninguém trabalhasse. Mas, no entanto, gente, quando o Senhor Jesus Cristo coloca essas palavras para mim, volta de novo o versículo do 11, 24, por favor. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Ele está se referindo ao pão que está sendo partido. Mas ele faz uma alusão ao seu corpo partido na cruz. Agora, eu estou dizendo que Jesus morreu por você. Eu estou dizendo que Jesus morreu por você. A implicação dessa morte de Cristo na cruz são várias. A primeira delas, ele morreu
para que você não precisasse morrer eternamente. A segunda delas, para que você pudesse ser liberto. Nosso culto está ao vivo e está nos acompanhando uma pessoa que fez um pedido de oração, que há 4 anos tem sofrido com uma depressão que a impede de sair de casa, de se alimentar direito, de se cuidar, de se arrumar. Está prisioneira de uma depressão há 4 anos. 4 anos. A morte de Jesus foi para quebrar também estas cadeias. Foi para quebrar também as prisões do inferno. A morte de Jesus Cristo foi para aprisionar, desfazer as obras do diabo na nossa vida. Não no mundo, mas na nossa vida. O Filho do Homem será levantado para desfazer a obra do diabo. O mundo, gente, jaz no maligno. O bar que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. A boca de fumo que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. O cemitério que está sepultando pessoas hoje, que sepultou pessoas hoje, vai sepultar mais amanhã. O mundo vai continuar do mesmo jeito. Mas essas obras que têm que ser desfeitas é na minha vida, é na sua vida. É para isso que Jesus morreu, para desfazer estas obras, para despedaçar. E o que a gente quer declarar, a liberdade em Cristo Jesus dessa nossa irmã, que o Senhor despedace as obras do diabo na sua vida. Quando ele morre e o seu corpo é partido, nós hoje celebramos a ceia em memória desse ato de sacrifício. Mas a redenção que começa na morte, ela termina no terceiro dia, na ressurreição. Porque morrer, um monte de líder religioso morreu a vida inteira. E quantos homens existem, os grandes líderes religiosos estão mortos. Mas só um ressuscitou. Só um saiu da sepultura. Só um pregou a sua verdade. Só um apregoou a sua vitória. E esse foi Jesus. A glória do cristianismo não é só na morte de Jesus, mas principalmente na sua ressurreição, que marcou um período de vitória e de situação diferente dos homens diante de Deus. Porque quando ele morria, o véu do templo se rompia e eu posso chegar diante de Deus agora. E quando ele ressurge, anda por 40 dias na terra, proclama a sua vitória. E quando ele proclama a sua vitória, a minha vitória também está proclamada. Eu gosto muito de escritos antigos, gosto muito de registros antigos, e há um registro antigo de um suposto sermão que Jesus teria feito dentro dos 40 dias, que não estão contidos, inclusive, nos nossos evangelhos. Mas num dos últimos sermões, Jesus teria dito algo parecido com isso. Não construam templos, vocês são os templos. Não lutem guerras, a maior guerra já foi vencida. Louvem e andem comigo o tempo todo. Encham-se do Espírito que vou enviar. E por onde forem, por onde vocês caminharem, lembrem-se sempre de que eu morri e ressuscitei, para que todos que ouvirem esta mensagem tenham vida e uma vida com uma imensa fartura, uma imensa abundância. Pelo teor eu acredito ter sido realmente escrito pelos próprios apóstolos. Mas a igreja não fez nada disso. Ela foi lutar as guerras do imperador, as famosas cruzadas, construiu templos monumentais, brigou por espaços, brigou por cultura, brigou por possessões. Mas, glória a Deus, ela chegou até hoje. E hoje nós somos a igreja de Jesus. Aí eu tenho que perguntar para você, de onde você vem? O que você fez na vida?
Qual foi a relação que você teve com o Senhor no passado? Sua vida está alinhavada? Os seus pecados já foram perdoados? Você já os confessou? O sermão do pastor Jorge hoje ainda está ecoando. Está ecoando ainda. Sua vida está alinhavada, está alinhada direitinho com a cruz? Meus pecados estão perdoados? Eu estou de pé diante do Senhor? E aí lá na frente tem um outro versículo. Depois da ceia, ele pegou o cálice é a nova aliança, fazer isso todas as vezes que beberes. Acho que é o 27, se eu não me engano. Volta, é o 26, volta o 26. Pode entrar, gente, fiquem à vontade, por favor. Alguém pode receber esses irmãos que estão chegando agora? Por gentileza. Venham mais para frente, pode vir, minha irmã, vem mais para frente. Isto, por favor, minha irmã Enói, obrigado. Boa noite, minha irmã Paz, tudo bem? Vocês são da onde? Rio de Janeiro? Ah, terra boa, Michele. Ô, Michele. Seis e meia. Vocês são de qual igreja? São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Gente, essa gente, eles moram no outro patamar. Eles são da região dos Lagos, é gente nobre, entendeu? Ô, minha irmã, fala o nome de todo mundo aí pra gente, por favor. Meu irmão, o senhor é de qual igreja? Ah, eu não acredito que o senhor é aqui de Osasco. Eu vou até chegar perto. Eu não acredito que o senhor daqui de... Hã? O senhor daqui de Osasco vai lá na Praça Princesa Isabel. Calhou. Há quantos anos está calhando? Ah, já faz um bom tempo. Que bom. Mas fala seu nome, meu irmão. Sidney. Minha irmã, continue as apresentações. Irmã Eunice, ela é do Rio. Poxa, vieram buscar fogo, poxa vida. O nome do cavaleiro? Aurélio. E o jovem que está lá no banco de trás? Vitor. Vitor também é da igreja? Nossa, eu não falei que é outro nível? Não falei? Gente, aí eu vou interromper um pouco. Já interrompemos? Vamos receber essa família. Vamos dar um abraço bem apertado neles? Vamos lá? Vamos dar um abraço bem gostoso. Puxa vida. Eu preciso de uma água. Quando entrou a Eunice, a mãe, viu, pediu para orar por ela, que ela está aniversariando hoje. É a mamãe. Agora, vamos fazer isso agora. Biscoito. Mais gente que come biscoito. Biscoito. Já me passaram um bafão aqui que tem uma irmã fazendo aniversário hoje. Quantos aninhos, minha irmã? 79 anos. Minha irmã, mas eu te dava 50, nem isso. Olha que maravilha. Tem que mudar para lá. No final do nosso culto, a gente vai cantar, orar por ela e vamos cantar os parabéns. Tá certo, irmão Wilton? Vamos cantar os parabéns para ela. Porque veio comemorar com a gente. Não é verdade? Então, no fim do culto, parabéns e a gente ora pela sua vida. Tá bom, minha irmã? Muito bem. Voltamos, estamos no Sermão da Ceia. Inclusive, estão convidados a participar com a gente. Tá bom? Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, nessa hora em que eu estou aqui diante da mesa, eu olho para trás
tudo que Jesus Cristo fez por mim. A minha libertação, a morte pela minha salvação, o meu estado de graça a qual ele me levou, me levantou, me tirou, e eu chamo isso de misericórdia. Mas é até que ele venha. Então eu projeto o meu olhar para o futuro e espero ansiosamente pela volta de Jesus. Profecias estão quase todas cumpridas. Morte, guerra, terremoto. Quando fala guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto. Os pais contra os filhos contra os pais. Pandemias. O mundo está assim. Mas no meio de tudo isso, desse caos todo, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio nisso. Eu vivo por essa certeza. Se Jesus não voltar, se eu não ver a vinda de Jesus, eu o verei através da minha morte. E reino com ele, venho descer e reinar com ele. Então, quando eu olho para trás, eu vejo misericórdia, olho para frente, eu vejo glória, eu volto ao presente e vejo graça. A graça de Jesus. A minha, a sua, na nossa vida. Só que essa graça, ela tem que ter uma responsabilidade. Vai o verso de novo, por favor. Por isso, aquele que comer o pão, esse pão, ou beber o cálice, esse cálice, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Há um detalhe interessante aqui, gente. É pão e é suco de uva. É suco de uva. Não há nada aqui que transmita santidade. Nada aqui que transmita santidade, mas sim responsabilidade. O que estamos celebrando aqui, pastor Roberto, é um memorial, porque ele pediu que fizéssemos em memória dele. Façam isso em memória de mim. Não é uma santa ceia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aliás, um dos grandes problemas da religião moderna é destronar o Senhor Jesus do seu trono e colocar os meios de graça no lugar da santidade do Senhor. Aí eu vejo um exemplar que está na mão de todos vocês, Bíblia Sagrada. Gente, a Bíblia não é sagrada. Sagrado é o nosso Deus. Santo dízimo. O dízimo não é santo. Santo é o nosso Deus. Santa ceia, não é. A ceia não é santa. Santo é o nosso Deus. Terra santa, não, a terra não é santa. Santo é o nosso Deus. Vamos receber a santa oração. A oração não é santa. Santo é o nosso Deus. Os meios de graça não podem tomar o lugar do Senhor na santidade da minha vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Cantaram os anjos lá na visão de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua majestade. É nessa hora, com esse pensamento, que eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, fazer o seu exame, colocar o seu coração diante do Senhor, e você vai dizer assim para nós, você vai dizer melhor para você mesmo: Senhor Jesus, examina o meu coração, veja onde você errou, veja onde você faltou, lembra de quem você deu uma má resposta, lembra de quem você ofendeu, lembra de quem você não atendeu, lembra de quem você não escutou, lembra de quem você decepcionou ou magoou. Vá até essa pessoa e fala assim: Senhor, eu peço perdão, meu irmão, eu peço perdão. Ah, pastor, mas ele não está aqui. Então, aqui você vai pedir perdão ao Senhor e vai colocar no seu coração a imprudência de estar procurando esta pessoa para então se retratar com ele. Em nome de Jesus, não se abstenha da mesa.
não se abstenha da mesa, não deixe de comer o cálice, o pão e o cálice, porque você não está bem. Pelo contrário, examine-se e coma. Examine-se a pessoa humana a si mesmo e coma do pão, beba do cálice. Mas faça esse exame, faça esse autoexame, e o Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos orar silenciosamente ao som do piano. Senhor, nós estamos diante de Ti. E o propósito dos nossos corações agora é o exame. Aquela olhada, Senhor, profunda dentro de nós. Aonde temos falhado, aonde temos errado, o que temos deixado de Te fazer, o que temos deixado, Senhor, de Te buscar. Agora, Senhor, em nome de Jesus, visita o nosso coração. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, presente em nós, possa nos alinhar com a Tua cruz novamente. Pai, nós queremos entronizar o Senhor no nosso coração. Colocar o Senhor como primeiro em nossas vidas. Devotamos a Ti a nossa oração, o nosso louvor. Devotamos a Ti a nossa gratidão. Obrigado por misericórdia, obrigado por glória, obrigado por graça. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém.